Vocês que já têm o formulário disponível e não haverá necessidade do resumo. Acho que o fórum da aula passada deu certo. Então aí vamos suprimir o resumo, obrigatoriedade de entregar para mim. Embora eu recomendo que vocês devam fazer não só um, dois, mas três, quatro resumos aí até que possam assimilar bem a matéria, ok? E insistindo mais uma vez que a leitura é fundamental e as dúvidas devem ser perguntado, tirado as dúvidas com o professor, não só na minha matéria, mas em todas, para vocês terem uma garantia de aprendizado. O processo não é uma coisa do outro mundo, mas requer um pouco de estudo. Um pouco não, bastante estudo. Vamos lá? Então, quando a gente fala em petição inicial, a gente está falando de um ato do autor, né? Só o autor elabora uma petição inicial. Mesmo na reconvenção, que é uma ação do réu contra o autor, quando o réu apresenta a reconvenção, ele está se tornando como se ele fosse o autor de um processo, ok? Embora hoje a reconvenção seja feita também na contestação, fica mais simples da gente entender como é que funciona essa ideia. De qualquer maneira, então, como funciona o processo? Nós vamos ter lá um momento em que o advogado vai parar, né, vai entrevistar o cliente, vai conversar com ele, vai elaborar a sua petição inicial. Algo que eu não mencionei na aula passada é o seguinte: hoje, quando você vai para a internet, você encontra milhares, milhões de petições iniciais que vocês podem usar como modelo. É, eu recomendo muita cautela nesses modelos, porque quando se trata de obras escritas, quando eu ministrava estágio, a gente fazia um estudo de todas as obras, ou da grande maioria das obras disponíveis no mercado. E todas elas apresentavam um ou outro erro nas petições que os autores colocavam como modelo, né? Então, se com um livro já havia erro, imagine na internet que o pessoal posta o que quer, como quer, do jeito que quer. Então, muito cuidado com a utilização de modelo. Porque não posso usar o modelo. Use o modelo, mas pegue dois, três modelos, compare, vá até a legislação, depois faça a sua petição, para evitar aí surpresas amanhã ou depois em um processo. Então, o modelo, ele tem que tomar cuidado com o modelo, ok? Bom, de qualquer maneira, o advogado faz a sua pesquisa, elabora a sua petição inicial. Essa petição inicial ele vai precisar distribuir. O que é distribuir? É fazer a inserção dessa petição dentro do sistema. Hoje, o sistema ele é um sistema online e cada estado tem o seu programa próprio. Então, os alunos aí comentaram muito no bimestre passado que cada professor adotava uma forma, um ia pelo Meet, outro pelo YouTube, outros usavam o Meeting. Então, enfim, era uma série, o Teams, havia uma série de programas para vocês entrarem e poder assistir às aulas. Quem for advogar, né, ou mesmo quem for qualquer área do direito, não será diferente. Você terá que transitar por diversos programas e cada programa é bem diferente um no outro. De qualquer maneira, essa petição precisará ser distribuída. Aqui no Paraná, a gente usa o ProJude Paraná, que é o sistema para inserção das petições, todas elas, né? Inclusive da petição inicial. Uma vez distribuída essa petição, ela vai chegar, né, até as mãos do juiz. Esse juiz de direito, vai ler essa petição inicial, vai ler os documentos, vai ler os PDFs, né, que postado em PDF, e vai analisar se estão presentes ali todos os requisitos da nossa petição inicial, né, os requisitos indispensáveis. Então, a gente trabalhou na aula passada 7 requisitos que são indispensáveis. É claro que existem outras coisas que a gente pode pedir. Eu não mencionei também na aula passada a possibilidade de uma tutela de urgência. Eu posso formular uma petição inicial, uma tutela de urgência. E aí caberá ao juiz analisar essa petição inicial, verificar se aquilo que o autor
está pedindo está de acordo com o ordenamento jurídico. E aí, após a sua análise, certamente ele precisará tomar alguma decisão. Ele vai ter que fazer alguma coisa com essa petição inicial, com essa documentação que foi submetida a ele ali no início do processo. Bom, de posse de toda essa documentação, então ele vai tomar a decisão. O mais normal, o mais corriqueiro, comum, é que ele determine a citação do réu, né, numa das modalidades que o código preconiza. Né? Se o autor não menciona nadinha, a gente já sabe que a citação é feita pelo correio. Agora, se eu quiser que ela seja feita por uma outra modalidade, eu preciso esclarecer. Seria mais um requerimento que eu teria que fazer na minha petição inicial. Requeiro a citação, por exemplo, por edital. Né? O réu está em lugar incerto e não sabido. Então, eu preciso especificar se eu quero uma citação diferente do correio. Isso precisaria estar lá na minha petição inicial. De qualquer maneira, né, a gente já superou essa fase, já estudamos essa estrutura da citação, então agora a gente vai ver que o juiz vai determinar essa citação. Então vai ser expedida a carta oficial, ou se for o caso, o oficial vai até o endereço, ou se for o caso, o edital. Enfim, o processo terá o seu segmento normal. Esse é o mais comum, é o mais corriqueiro, felizmente aí, digamos que nunca fiz um estudo disso, mas acredito que 95% das petições iniciais atendam os requisitos e já vão diretamente para a modalidade de citação. Ok? Bom, mas nem tudo são flores. Às vezes podemos ter algum problema e, se houver problema, aqui nós vamos ter a emenda da petição inicial. Tá? Então, nós vamos ver primeiro aqui as 4 possibilidades de decisões do juiz, depois eu vou detalhar cada uma delas. A possibilidade de emenda. A emenda é a correção, né, o conserto. Seria aí o que a gente falava muito do remendo que seria feito ali, né, o remendo do pneu. É um conserto da petição inicial. Em uma linguagem bem popular, emenda da petição inicial é a correção dessa petição inicial. É quando o autor não cumpre algum dos requisitos do 319 ou mesmo deixa de apresentar algum dos documentos que a lei considera como indispensáveis à propositura da ação. Então, ele vai dar um prazo, daqui a pouco vamos ver como é que isso funciona, para que o autor possa, então, consertar, né, melhorar essa sua petição, para que essa petição possa estar sendo analisada pelo nosso juiz. Por óbvio, na maioria das vezes, o advogado do autor vai corrigir essa petição inicial e ela estando corrigida, ela estando certinha, o juiz já pode determinar a continuidade do processo por meio da citação. Perfeito? Então, primeira ordem do juiz é citar, e não sendo possível, ele vai para a segunda possibilidade, que é a emenda. Bom, mas ainda pode ser que essa nossa petição tenha defeitos gravíssimos, tem erro lá que não dá para consertar, né? São erros, digamos assim, que não podem acontecer. E aí isso vai ocasionar de imediato o indeferimento da petição inicial. Isso é muito raro de acontecer, né? Se a emenda é rara, o indeferimento é ainda mais raro, né? Porque o profissional, ele é um profissional, o advogado, né, um profissional responsável, ele vai estudar, vai pesquisar, né, vai trocar ideia com um colega mais experiente, de repente, com um amigo juiz, com um amigo promotor, que não vá atuar no processo, mas que ele tenha acesso, poderá então dando orientações de como ele cuidaria daquele caso. E, por óbvio, ele vai fazer o máximo possível para acertar. Ninguém quer fazer uma petição inicial para errar. Ninguém quer uma petição para ser emendada, ou mesmo para que seja indeferida. Mas há hipóteses que acontecem. Vamos ver daqui a pouco quais são essas hipóteses. E em isso acontecendo, o juiz então dará uma
sentença. Observem que mudou, né? Nos dois casos anteriores, nós tínhamos a continuidade do processo com a citação. Aqui não. Aqui nós vamos ter o encerramento do processo, a finalização, né? Uma sentença sem julgamento do mérito. O juiz não vai analisar o mérito porque havia defeito na petição inicial, defeito muito grave, defeito que não tinha como corrigir. E aí, então, ocasionou a finalização desse nosso processo. A quarta e última forma é aqui, quando o juiz analisa a petição inicial e já também de imediato ele dá como improcedente essa ação liminarmente. Também leva ao fim do processo, também leva à sentença, né? Ao final da aula, a gente vai ver quais são as hipóteses que levam já ao processo, digamos assim, ser encerrado sem basicamente nem ter começado. Então, em suma, estas são as 4 atitudes que o nosso magistrado pode tomar aí no processo logo de seu início. Ok? Uma pergunta? Então, falemos agora um pouquinho da emenda da petição inicial. Então, a emenda da petição inicial está lá para nós no 321, que diz assim: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 319 e 320, né, o 319 é lá o endereçamento, a qualificação, os fatos e fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa, a audiência de conciliação e a parte da... faltou uma aqui. Eu fui ler a pergunta aqui e acabei perdendo o raciocínio. Eu vou repetir. Endereçamento, qualificação, lembrando, né, depois da qualificação, o endereço do advogado, o nome da ação não é obrigatório, mas aí eu tenho o fato e fundamento jurídico, eu tenho o pedido, o valor da causa, a audiência de conciliação e as provas. Tinha ficado faltou as provas, quando eu estava falando anteriormente. Ok? Bom, esse é o 319. E o 320? O 320 é quando falta lá a questão de algum documento indispensável. Perfeito? Bom, me fizeram a pergunta aqui se eu posso repetir do que se trata a distribuição. A distribuição, acho que é isso que a Adriana quis perguntar, que acho que faltou uma palavrinha aqui. Bom, a distribuição nada mais é do que a entrega da petição em juízo. É entregar a petição para que o juiz possa analisar. A gente entrega a petição no cartório distribuidor. Isso fisicamente é um local lá no fórum onde você leva essa documentação. Como hoje eu não tenho mais processo físico, você vai postar dentro do sistema, dentro do que a gente chama de Projude. É o local, então, em que você vai apresentar a sua petição inicial. Tá? É como se fosse lá... eu falo que os processos eletrônicos, eles são como um e-mail. Você vai entrar numa plataforma e vai enviar para o juiz no local específico, né? Tem lá um linkzinho corretinho, bonitinho. Você vai clicar ali para ver, né, aonde será inserida a sua petição inicial. Ok? Então, basicamente, isso é a distribuição, Adriana. Ok. Bom, retomando aqui, então, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 219 e 220, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, veja que ele usa a palavra dificultar, não usa a palavra impedir. Se impedisse o julgamento, seria o caso do indeferimento, né? Como dificulta, se dificultou, dá para corrigir. Dificultar o julgamento, determinará que o autor, não pode ser outra pessoa, afinal de contas foi ele que apresentou, determinará o autor no prazo de 15 dias que a emende ou a complete, e o juiz deverá indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, é lá no 319 que a gente tem essa regra aí da emenda. Então,
O juiz, ele vai, como havia dito no começo, recebe a petição inicial, ele analisa essa nossa petição inicial e, se ele detectar esse erro aí, ele vai fazer o quê? Vai determinar a emenda, vai dar um prazo para que o autor possa fazer a prática desse ato. Isso aqui é prazo, a gente também estudou os prazos, vimos as hipóteses de prorrogação de prazo, analisamos tudo aquilo lá. Ele vai então finalmente dar um despacho, um encaminhamento para essa nossa petição inicial. Esse prazo que o juiz dá é um prazo de 15 dias, ele vai fixar esse prazo, então, para quê? Para que o autor corrija a imprecisão que ele, juiz, indicou. Antigamente, até 2015, não havia essa necessidade. Então, o juiz simplesmente pegava a petição inicial e dava um despacho. Às vezes, já via acontecer, ele dava um despacho à mão mesmo, lá naquele espaço que a gente viu na aula passada, lá, onde eu coloquei a canetinha ali, ele ia lá e colocava a seguinte palavra, ou expressão, né? Emende-se. Só isso. Maringá, a data e a assinatura. E aí, o advogado ficava desesperado, falava, tá, o que é que eu vou precisar corrigir? Né? Como eu disse no começo, a gente acredita que o profissional fez uma pesquisa exaustiva antes de apresentar a petição inicial, apresentava a petição inicial e se deparava com aquela palavra, emenda. E aí o que ele fazia? Aí ele saía feito um doido, né? Consultando os colegas advogados, levando a petição, os documentos, para os advogados ajudarem a identificar o que precisava ser corrigido. Eu, como professor de processo, ex-alunos era uma loucura. Aparecia lá perguntando, questionando, para a gente tentar adivinhar essa palavra, adivinhar o que o juiz queria. Hoje mudou, hoje a lei exige que o juiz determine com clareza o que precisa ser corrigido. Eu acho que isso foi um dos avanços aí do novo código, onde torna o processo mais transparente, mais claro para todo mundo que nele está atuando. Bom, por óbvio, normalmente o autor vai emendar essa petição inicial. Em o autor emendando a petição inicial, o processo vai seguir normalmente com a citação. Perfeito? Então, essa é a lógica da emenda. Acontece que muitas vezes, isso também pode acontecer, né? Não tantas vezes assim, mas às vezes, ao invés de muitas vezes, pode acontecer do autor não emendar, né? Não conseguir completar os dados necessários ali, por algum problema, às vezes até alheio à vontade deles, alheio à vontade do cliente, de repente não conseguiu de fato corrigir. Se ele não corrigir o processo, isso também levará ao indeferimento, né? Levará a uma sentença. Então, a gente colocou no slide passado que a lógica era emenda, citação, mas se não acontecer a emenda, isso também levará a uma sentença de extinção do processo. Então, a emenda é uma oportunidade para corrigir. Oportunidade esta que, se o autor não utilizar, não quiser fazer uso dela, não puder fazer uso dela, também levará à finalização do meu processo. Perfeito? Porque a gente não pode ter processo com defeito. E se existe a necessidade de uma emenda, é porque existe um defeito que precisa certamente ser solucionado. Bom, visto a emenda da petição inicial, nós vamos ver agora as hipóteses de indeferimento. Então, mas qual erro tão grave é esse que pode levar ao fim do processo logo no seu começo? Então, o indeferimento da petição inicial está lá no artigo 330. Lembrando vocês que o indeferimento leva à extinção do processo sem julgamento do mérito, tá? Ele não analisa o que foi pedido, ele simplesmente extingue o processo, logo ali de começo. Mas quais são esses erros tão graves?
O primeiro erro gravíssimo é esse aí, quando a petição inicial for inepta. Quando a petição for inepta. Inepta é uma qualidade que torna a petição, digamos assim, ininteligível, não dá para entender o que o autor quer. E, olha só, nós temos as hipóteses aqui. Quando que a petição é inepta? Considera-se inepta a petição inicial quando? De faltar pedido ou causa de pedir. Então, não tem. Você não relatou ao juiz quais foram os fatos que levaram você a propor aquela petição inicial. Ou ainda, fez a petição, mas esqueceu de pedir. O juiz não pode adivinhar o que o autor quer. O autor tem que ser claro e preciso na formulação do seu pedido. Por isso que a gente a gente teve uma aula só de pedido e vamos ter mais uma aí para esclarecer alguns aspectos, porque se falhar o pedido, certamente falhará o processo, porque a sentença ela decorre exatamente daquilo que foi pedido. Não tem outro caminho para o juiz, não. O juiz não adivinha o que o autor quer, ele só entrega aquilo que o autor pediu. Se o autor não pediu, não vai receber. Pedindo já não consegue, imagina se não pedir. Como que as coisas vão funcionar? Segunda hipótese, quando o pedido for indeterminado. Então, se o autor ele não esclarece o que ele quer. Ele diz lá, assim, ele dá um caminho, ressalvadas as hipóteses do pedido genérico. O pedido genérico, a gente vai trabalhar na próxima aula. A próxima aula é sobre os pedidos, se eu não me engano, mas para que vocês entendam desde já. A gente estudou que o pedido deverá ser certo e determinado, foi o que eu falei na aula passada. Então eu tenho que ter a certeza do que eu quero e quanto eu quero. Perfeito? Então, eu sei o que eu quero e eu sei o quanto eu quero. Bom, no pedido genérico, eu digo o que eu quero, eu não digo quanto eu quero. Então, vamos dar aí um exemplo. Na verdade, são 3 possibilidades de pedido genérico. Eu vou começar pelo talvez mais claro, pelo menos no meu ponto de vista. A pessoa foi atropelada, né? Ela estava na faixa de pedestre e um carro maluco, em excesso de velocidade, atropelou o pedestre ali na faixa durante a travessia. O que acontece? Esse pedestre foi hospitalizado e quebrou a perna em 3 lugares. Teve que colocar pino de platina. Ficou com aquela cerquinha na perna. Não sei se alguém já viu uma pessoa que quebra a perna, coloca pino e tem que ficar com os ferros na perna até o osso consolidar. Eu conheci um rapaz que ficou, acho que 2 anos com aquela ferro na perna. Aquilo para mim era uma tortura quando eu via ele, porque um tormento aquilo. Mas enfim, ele vai ter que passar por diversas cirurgias ao longo aí do período todo. Então, qual seria o pedido? Peço, a Vossa Excelência que condene o réu a pagar todo o tratamento do autor. Todo o tratamento, mas qual é o tamanho desse tratamento? Quanto vai ficar? Quanto vai demorar? A gente não sabe. Por isso que ele é genérico. Eu digo o que eu quero. Eu quero que pague o tratamento. Quanto vai custar? Isso a gente não sabe. Isso vai ser apurado depois, num outro momento. Um segundo exemplo seria inventário. Eu quero a partir dos bens do meu pai, mas eu ainda não sei quais são os bens que ele possui. Eu não consigo saber quantas fazendas ele tem, nas fazendas, quantas cabeças de gado. Preciso fazer isso, preciso fazer o levantamento disso, para poder partilhar entre eu e meu irmão. Então, tá ali. É o que a gente chama de pedido genérico, mas a gente vai detalhar isso com mais calma na próxima aula. Resumindo, então, o pedido ele até pode ser genérico, mas ele não pode ser indeterminado. Eu tenho que dizer o que eu quero, não preciso dizer nesse momento quanto eu quero, ok? Terceira hipótese, da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão. Então você vem lá contando uma história, pedindo lá, excelência, o autor e réu mantiveram um relacionamento amoroso em tal período, desse relacionamento nasceu o bebê
fulano de tal. Desta forma, pede a Vossa Excelência determine o despejo. Mas o que tem a ver o relacionamento amoroso, o nascimento da criança, com o pedido de despejo? Não tem lógica, não tem coerência. Então, se não, na verdade se o juiz não conseguir entender o que está escrito ali naquele processo, ele vai certamente decidir pela inépcia. Né? Nós tivemos aí no primeiro bimestre, no segundo eu tive isso aconteceu 2 vezes na prova. Tive 2 provas que eu não consegui entender nada do que a pessoa escreveu. Né? Escrevia umas coisas meio sem pé nem cabeça. De repente, dava a sensação que tinha pegado frases alheias e colocado ali. Né? Não deu para entender. Né? Eu, como professor, a gente indefere. Dei um 0 na petição, na prova. A pessoa nunca reclamou. Né? Então, se não houve reclamação, é porque realmente ela também não sabia, né, como estava respondendo ali. É mais ou menos isso que acontece com a petição inicial. O juiz lê, não compreende, ele vai indeferir essa petição inicial. Como eu falei, são casos raros, difíceis. Normalmente, antes de indeferir, antes de ele aplicar qualquer um dos incisos, ele vai abrir vistas ao autor para que o autor se manifeste, para que o autor esclareça aquilo que está ali. Né? Isso não está no procedimento, não está no código, mas a lógica do processo é essa. Antes de indeferir uma petição inicial, o juiz termina por intimar o autor para que o autor esclareça, né? Às vezes ele não entendeu o que está escrito ali, então ele pede para que o autor esclareça, né? Dê lá alguns direcionamentos, não é uma emenda, tá? A emenda é outra coisa, que dê lá os seus esclarecimentos, torne mais transparente o que ele quer. Por último, quando tiver pedidos incompatíveis entre si, a gente vai aprender na próxima aula que a gente pode acumular pedidos, mas eles têm que ter uma ligação entre eles. Por exemplo, eu não posso acumular um pedido de competência federal com estadual. Então, eu não posso fazer um pedido que seja da Justiça Federal junto com a estadual. Eu não posso fazer pedidos, por exemplo, da vara da infância e da juventude com pedido escrito da vara civil. Então, eu não posso pedir uma ação de um mandado de segurança cumulado com divórcio. Não tem lógica, não tem cabimento entre esses tipos de pedido. Então, se isso vier a acontecer, aí isso vai acabar ocasionando o indeferimento da minha petição inicial. Lembrando mais uma vez que o indeferimento leva à extinção da petição, extinção do processo, né, melhor dizendo, sem julgamento do mérito. Ok? Por óbvio, continuando, nós vamos ter a segunda hipótese, quando a parte for manifestamente ilegítima. Então aqui, pessoal, quero chamar a atenção de vocês que tem que ser muito transparente a ilegitimidade. Até gostaria que anotasse, se houver dúvida quanto à legitimidade, o juiz permite que o processo prossiga. Tá? Então, se houver dúvida quanto à legitimidade, se permite a continuidade do processo. Então, aqui é somente quando a coisa for realmente óbvia, né? Quando não tiver a menor dúvida. Então, vamos lá, eu peço ali o divórcio meu, vamos pegar o primeiro nome aqui do nosso chat. Eu peço o divórcio do Paulo André com a Emily Miari Sato Souza. Ó, tem até o mesmo sobrenome. Né? Eu peço o meu divórcio em relação a ela. Divórcio não é união estável, união estável é outra coisa, né? Falando de divórcio, casamento mesmo. Peço o meu divórcio dela junto à certidão de casamento. E lá na certidão de casamento é escrito Eliane Fintinati dos Santos. Então, é claro que eu não posso me divorciar de uma outra pessoa que não seja aquela que esteja na certidão de casamento. Então, numa hipótese como essa, o juiz de cara, de imediato, indefere a nossa petição inicial, porque ficou muito claro a ilegitimidade da parte. Então, a Eliane gostou, né, Eliane? Não quer divorciar de mim, nem casou, já está se divorciando. Veja, insisto, tem que ser algo que não deixe dúvida, tem que ser algo muito escancarado, porque se houver a menor possibilidade de correção, o juiz permite o prosseguimento. Né? Ele vai analisar
essa questão toda ali, vai ver como é que é, né? Se diferente de divórcio fosse uma dissolução de união estável e eu tivesse trocado o nome de uma pela outra, o juiz iria deixar o processo seguir para poder entender melhor esta questão. Não é comum, pessoal, a extinção do processo logo no começo. Não é comum, né? O Estado não quer que isso aconteça. Então, tudo que for possível para deixar o processo prosseguir será realizado. Porque você veja bem a lógica. Se o processo for extinto sem julgamento do mérito, o autor pode propor ação de novo. Basta corrigir os defeitos que estava errado, o erro absurdo. Basta pegar a mesma petição, colocar o pedido, que ela será analisada. Basta pegar a mesma petição, acertar ali o nome da pessoa, que ele vai prosseguir. Então, a gente evita o indeferimento de um processo logo do começo. O Estado evita isso. Então, isso só vai acontecer quando realmente não tiver outro caminho. Por isso ali que ele vai ver essa questão da ilegitimidade. Terceira hipótese, quando o autor carecer do interesse processual. Aqui a gente volta de novo ao primeiro semestre, lá na questão das condições da ação, que é, lembra, legitimidade ad causa, interesse processual, né? A legitimidade na modalidade ordinária e extraordinária, interesse processual na modalidade necessidade e adequação. Então, eu tenho que necessitar do processo. Agora, eu também tenho que usar o processo correto. Então, imaginemos lá, eu tenho um cheque, e o cheque até já venceu, né? Eu apresentei no banco, o banco não pagou. E aí eu vou e proponho, atenção, processo de conhecimento. Está errado. Por que está errado? Se é um cheque, como eu já expliquei a vocês, um cheque é um título executivo extrajudicial. O processo correto é o processo de execução. E o autor apresentou um processo de conhecimento. Então, ele não usou o interesse processual na modalidade adequação de forma correta. Por isso, ele terá a extinção do seu processo. Então, aqui o juiz vai analisar o interesse processual, ver se essa condição do processo ela está sendo observada, se ela foi observada ali na nossa petição inicial. Perfeito? Continuando. A última hipótese de indeferimento é quando não atendidas as prescrições dos 106 e 321. O novo código ele foi campeão nisso. Ele, ao invés de explicar as coisas, ele remete para um outro artigo. Não se surpreenda se você for lá no 106, ele mandar você para o artigo 27. Aí você vai ler o 27, ele manda para o 12. Então você tem que ficar lá passeando pelo código para entender o que está ali. Então não foi a melhor redação, não foi a melhor técnica legislativa, na minha opinião. Mas, enfim, vamos lá. Quais são essas hipóteses do artigo 106? Está lá. Quando postular em causa própria, incumbe o advogado declarar na petição inicial ou na contestação, de novo, o endereço do advogado, seu número da OAB ou o nome da sociedade para o recebimento de intimações. Então, a gente já viu que é obrigatório colocar o endereço do advogado e das partes lá pelo artigo 77. Mas o 106 ele esclarece. Quando o advogado está em causa própria, né, quando ele é advogado dele mesmo, ele também tem que pôr esse endereço, né, de acordo com o 106. Se não colocar o endereço, olha o absurdo, levaria ao indeferimento da petição inicial logo de cara. É aqui que eu falo para vocês, um erro desse daqui, via de regra, o juiz vai pedir para o autor se manifestar antes da extinção do processo. Tá? E o 321? O 321 ele volta lá, ó. Se o juiz verificar que a petição inicial não preencheu os requisitos 319 ou 320, ou apresente irregularidades capazes de dificultar o julgamento, parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Foi aquilo que eu apresentei agora há pouco, né? Foi aquele segundo caminhozinho que eu dei para vocês lá da nossa
da nossa petição inicial, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente poder ter clareza nisso. Aqui, ó, essa segunda parte aqui. Essa que eu vou mostrar agora, ó. O juiz determina a emenda, o autor não atende, leva ao indeferimento da petição inicial com a apresentação da sentença. Então, é nesse sentido aí que está falando o nosso artigo, quando menciona aqui o 321, que exige, então, que o autor cumpra a sua petição inicial. Então, meus caros, estas são as hipóteses de indeferimento. Acontecendo esses episódios, né, essas questões surgindo ou havendo a ausência de elementos da petição inicial, o nosso juiz vai, de imediato, proferir sentença, pondo fim ao meu processo. Né? Insisto, mais uma vez, que o normal é mandar citar logo no começo, não ter esses erros nos processos. Tem um aspecto novo, estava até me esquecendo de falar para vocês aqui, sobre o indeferimento da petição inicial. Isso aqui é algo novo, né? Até estava me esquecendo. Então, o que a gente tem lá no 230, parágrafo 2º? Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. O que é isso aqui? Acho que todo mundo já viu aí, né, propaganda de empréstimo consignado, financiamento. Essas demandas aumentaram assim exponencialmente nas últimas décadas. Então hoje basicamente cada 10 famílias, 7 tem um empréstimo ou um financiamento. Esse empréstimo consignado então dos idosos é um inferno isso. Mas enfim, né, o que é isso? É uma coisa que já estava presente na sociedade, e essas demandas eram demandas bastante complicadas, principalmente no aspecto dos cálculos. Então agora o 320 ele obriga, prestem atenção a isso, nesses 3 tipos de demanda, em outras palavras, aqui ele complica muito quando fala, né, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter. Então, resumindo, ele está dizendo o seguinte, né, qual é o problema? O que você está discutindo aqui? Você está discutindo a taxa de juro? Você está discutindo a quantidade de prestações? Então você tem que apresentar para o juiz um cálculo, logo de começo ali, apresentar logo no começo da petição inicial, você tem que discriminar o que você entende devido e aquilo que você entende como indevido. Por que o legislador tomou essa decisão? Eram petições em que os advogados pediam a revisão do financiamento, mas não esclareciam qual seria essa revisão. Eles pediam muitas vezes a paralisação dos pagamentos para readequação dos valores, mas não dizia como deveriam ser readequados esses valores. E aí ficava processo aí por anos e anos enrolado, né? Muitos advogados usavam esse processo como estratégia para dificultar a apreensão dos veículos normalmente. Então, para acabar com essa bagunça, para tornar a coisa mais clara desde o começo, a lei já exige que logo de começo o autor diga o que é que ele quer discutir nesse tipo de demanda. E olha que interessante, nas hipóteses do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa não estava conseguindo pagar, propunha ação, barrava o andamento do financiamento, e esse processo a gente sabe que demora 1, 2 anos aí para deslanchar. Nesse período, como estava suspenso, ele conseguiu organizar a vida e voltava a pagar essas obrigações. Então, o processo ele era utilizado para poder, assim, burlar esses contratos. Então, isso acabou com o novo código. Agora, já na petição inicial, você deve discriminar o que entende devido e indevido. Aquilo que é devido, você vai ter que continuar pagando. Então, você não deve... então, o juros está abusivo. Então, não é 1.200 a mensalidade. Então, qual é o excesso? O excesso é 200. 1.000 você continua pagando quando a gente discute esse excesso nas parcelas. Então, isso é algo novo que também pode levar ao indeferimento da petição inicial. Perfeito? Bom, o que acontece?
Quando eu tenho o indeferimento da petição inicial, em qualquer uma das hipóteses, é possível o que a gente chama de juízo de retratação. A gente, não, a doutrina chama de juízo de retratação isso daí, tá? Mas antes de eu falar do juízo de retratação, né, eu preciso, em primeiro lugar, esclarecer para vocês qual é a lógica do processo, para depois a gente falar do juízo de retratação. Então, vou explicar primeiro a lógica do processo, depois eu retomo com o juízo de retratação. Bom, a lógica do processo é a seguinte, pessoal. A gente sabe que mais dia, menos dias, em determinado momento da história, o juiz dará uma sentença nesse processo. A gente vai ter ali, então, o fim do processo por uma sentença, né? Se não o fim do processo, como o processo ele hoje é sincrético, ele vai ter, então, o fim da fase de conhecimento e o início da fase de cumprimento de sentença. Essa decisão, ela é proferida pelo juiz. Só que prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando o juiz dá uma sentença e a sentença é publicada, a sentença não pertence mais ao juiz. A sentença passa a pertencer à sociedade. A sentença passa a pertencer ao Estado. Então, não é mais do juiz. A sentença ela é do Estado. Isso tem uma grande repercussão, né? Por que tem uma grande repercussão? A partir do momento que o juiz entregou a tutela jurisdicional, ele entregou, ele não pode mais mudar aquilo que ele decidiu, porque a decisão não é mais dele, a decisão passa a ser do Estado. Isso quer dizer, pessoal, que o juiz não pode se arrepender do que fez. Depois que ele sentenciou e publicou a sentença, ele não vai poder mais alterar a sua decisão. Mas e se ele decidiu mal? Se ele decidiu mal, ele vai carregar com ele por toda a vida o peso daquela decisão errada, né? É claro que no Brasil não tem isso, mas seria mais uma figura de linguagem para que vocês possam entender. Se fosse um sistema americano, nos estados em que é possível a pena de morte, se o juiz condenou a pena de morte, tecnicamente, ele não poderia mais voltar atrás. Ele tem um outro pensamento, ele mudou a concepção dele, mas isso não interessa mais, porque a decisão, o interesse dele não existe mais. O que existe agora é só o interesse do Estado. Perfeito? Até aqui, claro. Mas o que acontece? Nós aprendemos que de todas as decisões cabem recurso. Então, olha só, se por acaso a parte, né, isso no processo normal, não estou falando nem de petição inicial, isso em qualquer processo que eu estou falando, se a parte não concorda com a sentença do juiz, a parte pode pedir os embargos de declaração. Então, nos embargos de declaração, a parte devolve ao juiz o poder de corrigir a sua sentença. Perfeito? Então, olha a diferença. Até aqui, ó, o juiz não pode mais mudar. Não é mais interesse dele. É do Estado. A decisão passou a pertencer ao Estado. Passou a pertencer a toda a sociedade. Mas, se o autor, ou mesmo o réu, pedir, né, por meio dos embargos, o juiz pode, não é obrigatório, ele pode reanalisar a sentença e, se for o caso, completar a sua decisão ou até mudar a sua petição, a sua decisão, perdão, sua sentença. Aqui, nos embargos, é o próprio juiz quem vai mudar, ele que vai melhorar. Mas as partes podem, se for o caso, dependendo dos requisitos, entrar com recurso de apelação. Na apelação, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça, não é o próprio juiz. Então, aqui é o juiz quem muda, aqui já é o Tribunal de Justiça quem vai analisar e quem vai fazer, se for o caso, né, a alteração dessa decisão judicial. Então, essa é a lógica do sistema, tá? Isso se aplica a qualquer tipo de processo. Perfeito? Entendido isso, vamos falar um pouquinho do que é o juiz de retratação. Agora sim, né? Vamos primeiro entender a palavra retratar-se.
retratar-se é voltar atrás, né? É modificar aquilo que ele havia feito. Então, podemos dizer o seguinte: o juízo de retratação é uma possibilidade do juiz mudar a sua decisão. Isso aqui é uma exceção, tá? Então, o juiz ele pode olhar de novo a petição inicial e ele, juiz, pode mudar a sua opinião, tá? Mas como é que isso vai acontecer, né? Isso só acontece, inclusive, porque está descrito na lei. Então, indeferida a petição inicial, o nosso juiz vai dar uma sentença, né? E dessa sentença o autor vai apelar. Eu não concordo com o indeferimento do juiz. A petição tem pedido sim, ela não é inepta, o pedido está lá, o pedido está claro, o juiz é que não entendeu. Então eu vou apelar para que o tribunal olhe essa minha decisão, ok? Para que vocês entendam, a apelação, antes de ir para o tribunal, ela é entregue para o juiz. Então o juiz ele lê, antes de mandar para o tribunal, quais são os motivos que levam a essa apelação. Quais são os motivos que levam a essa apelação? Ele vai ler aquele documento. Esse juiz, então, recebe essa petição e ele vai analisar essa petição. Esse juiz terá o prazo de 5 dias. Ele, juiz, terá 5 dias para quê? Para mudar de ideia. Ele vai ler a apelação. Antes de mandar para o tribunal, ele fala, realmente, eu me equivoquei aqui, eu não entendi a petição inicial, então vou dar de ideia, vou me retratar. Está lá, em defesa da petição inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então ele pode, ao invés de mandar o processo para o tribunal, ele pode falar, não, vamos lá, vamos dar sequência ao processo, eu entendo que está tudo ok, não é o caso de indeferimento, vamos mandar citar o nosso réu aí, para que o processo possa ter o seu segmento. Então aqui, né, ele exerceu o direito de retratar-se. Isso é juiz de retratação, é a possibilidade que o juiz tem de modificar a sua decisão, de voltar atrás no seu entendimento e determinar aí o prosseguimento do feito, prosseguimento do processo. Ok? Mas, olha o que acontece. Se o juiz, ao invés de retratar-se, mantiver a sentença, ele manteve a sua decisão, ele não voltou atrás, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar citar o réu. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Em cima, ele cita o réu para acompanhar o processo. Aqui, se ele manteve a sua sentença, se ele não se retratou, ele cita o réu para acompanhar o recurso, para acompanhar o indeferimento da petição inicial. Percebam a diferença. Tá? Em cima, o processo segue normalmente. Embaixo, né? Em cima e embaixo, se eu não mostrar aqui, não vai ficar claro. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Nessa situação aqui, o processo segue normalmente. Nessa situação aqui, o processo não segue normalmente. Nós estamos discutindo ainda se o processo vai começar ou não vai começar. É como se fosse no sistema americano. A gente vai estar discutindo se temos um processo ou não temos um processo, para depois levar ele para o juiz. Tá? Então, aqui nesse caso, no vermelhinho segue normal, e aqui ele vai acompanhar o recurso. Então, aí o réu, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. Então, aí o réu vai atuar no recurso para poder o quê? Para poder discutir no TJ. Agora, se o TJ reformou a decisão do juiz, então o juiz não teve oportunidade de se retratar. Se ele não se retratou, o réu vai ter direto lá já o prazo para poder contestar. Tá lá? Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para
o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observando o disposto do 334. Lembra do que eu acabei de falar? O código gosta de mandar para um outro artigo, olha lá, o 331, parágrafo 2º, está mandando para o 334. Perfeito? Pegaram a lógica então, pessoal? Então, aqui só voltando. Então, isso aqui é o juiz de retratação. É a possibilidade que o juiz tem de voltar atrás. Observe que eu usei a palavra possibilidade. Ele não é obrigado. Se ele entender que vai manter, não vai ter problema, o processo segue para o Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça analise, né, se vai reformar. Se o tribunal reformou, o processo vai seguir normalmente. Eu não vou precisar da citação, porque o réu já está ciente, ele vai seguir com a defesa do nosso réu. É óbvio que se o tribunal não reformar a decisão, qual é a consequência? A extinção, que era aquilo que o advogado, que o juiz havia entendido que poderia acontecer inicialmente no meu processo. Perfeito? Avançando. E a improcedência liminar? O que é isso? O que acontece? Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação. A improcedência liminar, ela é nova também no sistema processual civil, ela surge agora em 2015. Nós vamos ver as hipóteses aqui, mas dificilmente a gente vê isso aqui acontecer. A mesma forma com o indeferimento, a gente tenta evitar ao máximo para deixar o processo seguir, né, tanto que lá na legitimidade, a menor sombra de dúvida faz com que o processo continue. Aqui também, né, é muito difícil acontecer a aplicação dessa improcedência liminar logo de começo, até por conta das hipóteses que estão delas ali. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz poderá, independentemente da citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Quando que isso acontece? Contrariar o enunciado de súmula do STF ou do STJ. Pessoal, existe uma discussão muito grande em cima dessa questão de súmulas, né? Qual é a discussão? Ela obriga ou não obriga? Tem a súmula vinculante, obriga ou não obriga? Então, normalmente, o juiz ele acaba deixando o processo seguir ao invés de levar a improcedência liminar. Né? Por quê? Porque súmula, elas também mudam muito. Então, o que é uma coisa hoje pode mudar. Então, assim, vamos resumir a nossa aula para que fique claro para você. O juiz pode aplicar a improcedência liminar? Pode. Na fase que vocês estão de estudo, entendam que isso leva à improcedência. Por quê? Num exame de ordem, num concurso público, eles vão estar muito apegados à letra da lei. Tá? Embora na prática, ali no dia a dia forense, a gente saiba, então, da dificuldade que a gente tem em aplicar, que a gente não, o juiz tem em aplicar essa improcedência liminar. A mesma coisa vai acontecer com acordos proferidos pelo STF e pelo STJ em julgamentos repetitivos. Entendimento firmado em instante de resolução de demandas repetitivas de assunção de incompetência. Enunciado. Então, aqui, pessoal, de súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Isso aqui é um problema muito grande, porque dentro dos próprios tribunais existem divergências. Né? Eu tenho atuado muito na área de desapropriação e a gente sabe que se cair na mão do desembargador X, o processo vai ser procedente. Se cair na mão do desembargador Y, vai ser improcedente, dentro da mesma Câmara recursal. Então, são ali 3 juízes, e a gente sabe o pensamento de cada um deles. E muda da água para o vinho. Então, o juiz dificilmente aplica essa improcedência liminar, porque dentro dos próprios tribunais a coisa não é tão pacífica, não é tão clara assim. Mas, insisto, né, para a fase de estudo de vocês, procurem saber que nessas situações vai levar a minha improcedência, porque é isso que o examinador vai perguntar para vocês. Tá? Ele vai perguntar o texto da lei em regra. Professor, Oi, bom dia. Só uma pergunta. pois não? Mas aí no caso fica na decisão, assim, no pensamento de cada juiz. Então não segue uma lei clara. Eu não consigo identificar quem está falando. Eu? Alex? Alex. Alex. Como é que eu vou te responder esse trem?
Ainda mais sendo gravado. É isso que você falou, cara. Infelizmente é. Né? O Estado Democrático de Direito, ele prima pela segurança jurídica, mas na verdade a gente vive um estado de insegurança jurídica. A coisa chega a ser dantesco. Né? Você pega, então os exemplos que eu dei de desapropriação, eu tenho até os processos, uma hora podemos até sentar e mostrar isso para vocês. Você pega a mesma petição inicial, igualzinha, igualzinha, igualzinha. Aí você faz a contestação exatamente igual, não muda nada. Dependendo do juiz, você vai ter a liminar, dependendo do juiz, você não vai ter a liminar. Aí o recurso, né, se ele dá a liminar, o réu recorre. Se ele não dá a liminar, o autor recorre. Em qualquer um dos dois recursos, as petições iniciais são exatamente iguais. Chega no Tribunal de Justiça, os entendimentos são diferentes. E assim, a gente fala isso que nós somos um grupo de advogados que a gente atua quase no país inteiro. Eles como autor, um grupo como autor e nosso grupo como réu. É como se fosse um joguinho de videogame. A gente está no país inteiro brigando com esses processos. A lei é uma só. A lei tem, acho que, 30 artigos. As interpretações são as mais variadas possíveis. Né? Tem um outro exemplo para te dar, que é a liberação do dinheiro. Se quem está desapropriando depositou o dinheiro, a lei diz lá, o réu tem direito a levantar 80% do valor. Tem juiz que deixa, tem juiz que não deixa. Então, infelizmente, meu querido, é exatamente do jeitinho que você falou. Então, cada um decide como quer. Infelizmente é. A lei é Entendi. uma só, mas a interpretação dessa lei é que é o problema. Né? Por isso que a gente vive toda essa bagunça que é no país. Né? Tem hora que a gente até sofre. Eu sempre brinco muito que eu seria 2 vezes mais feliz se eu não tivesse feito direito. Porque hoje eu sei quando o meu direito é violado, eu sofro quando eu vejo meu direito sendo violado e sofro pela segunda vez quando eu vejo os tribunais mantendo essas A decisão. barbaridades, as decisões. E não vamos muito longe, é só ver o noticiário da televisão. Né? Você liga o jornal do meio-dia, você vê lá, fulano foi preso. Você liga o jornal das 3, fulano foi solto. Ué, mas se era para soltar, por que prenderam? Né? Se o juiz deu a ordem de soltar, como é que poderia um outro juiz ter dado a ordem de prisão? Concordam comigo? Se a lei é uma só, ou prende e fica preso, ou não prende e fica solto de uma vez, mas infelizmente não é bem isso que a gente vê acontecendo aí. Então nas aulas é uma coisa, eu gosto muito de dar aula por causa disso. Na aula não tem erro, está na lei. Eu sempre fui um professor legalista, porque eu sempre falei assim, na dúvida, qual é a saída? Você fala, está na lei, resolveu o meu problema. Agora, como advogado, a coisa não é bem assim. Ok, Alex? Ok, obrigado. Por nada, querido. Se preparem, porque é isso que vocês vão ver no dia a dia. Escolher a profissão é isso que vocês vão vivenciar. Pois bem, nesse emaranhado todo aí, se eu tiver também a improcedência liminar, aqui vai se repetir, né, algumas coisas. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência da decadência ou da prescrição. Aqui sim, esse dispositivo aqui eu acho ele super importante, principalmente por isso aqui, ó. Prescrição. Prescrição é a perda da pretensão jurisdicional e a decadência é a perda do próprio direito. Então, pegar 2 coisas simples. Contrato de seguro. O prazo prescricional do contrato de seguro é 1 ano. Então, se em 1 ano você não discutir com a sua seguradora erros do seu contrato de seguro, prescreveu, você nunca mais vai poder discutir com a sua seguradora. Então, o juiz não vai precisar aguardar que a seguradora alegue a sua prescrição. Ele mesmo, de ofício, pode aplicar a prescrição ou a decadência. Né? O que é a decadência? A decadência, ela também tem que estar descrita na lei. Eu tenho, no caso, a ação rescisória. Depois, olha que interessante que eu vou falar agora, Alex. Tá mais ou menos na linha do que você perguntou. 2 anos depois de
terminado o processo, 2 anos depois da sentença, eu ainda posso discutir essa sentença por meio do que a gente chama de ação rescisória. Eu tenho 2 anos para isso. Se em 2 anos eu não apresentar a minha ação rescisória, aí houve a decadência. Então, a gente ensina vocês lá no primeiro bimestre. O que é coisa julgada? Coisa julgada é quando transita em julgado, né? Não pode mais ter não pode ter 2 ações iguais, porque transitou em julgado, acabou o processo. Na verdade, não acabou, não. Você ainda pode. Quem perdeu o processo ainda tem 2 anos para pedir para anular, não é anular, é rescindir aquela sentença, tornar aquela sentença sem efeito. Então, que estado de direito, que insegurança jurídica nós temos no Estado democrático de direito, se a cada momento as decisões podem mudar? Está aí o exemplo, né? É claro que eu também brinco, né, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que você conseguir uma rescisão de uma sentença, né? Os juízes detestam conceder. E tá certo, eu acho que tem que evitar mesmo. Eu acho que nem tinha que ter a possibilidade. Eu acho que deu a sentença, tinha que ser para sempre. Ah, professor, mas o juiz errou. Bom, infelizmente, tivemos todo o tempo do processo para fazer as defesas. Tivemos os recursos. Se não conseguimos, não vai ser depois de sentenciado que a gente vai reabrir os casos, ok? Mas esse artigo, sim, isso aqui é fundamental. Acho que nesse caso aqui, né, o juiz ele vai dar certamente a improcedência liminar e, claro, vai ter recurso, nós vamos poder discutir no tribunal, mas eu acho que a melhor hipótese seria essa daqui, ok? Avançando. Não sendo importa interposta, não sendo apresentada apelação, vai acabar o processo e o réu será intimado da decisão. E aqui volta, né, o juiz de retratação. Se for apresentada, então, a apelação, o juiz terá 5 dias para se retratar. Se houver a retratação, o juiz terá o prosseguimento do processo com o segmento do réu. Né? Se não houver a retratação, será feito para acompanhar as razões como estava lá no item anterior. Ok? Então, pessoal, estas são as 4 hipóteses que nós temos, então, para o andamento do processo. Né? São essas 4 possibilidades: citação, emenda, indeferimento ou procedência liminar. Então, isso é o que a gente tinha preparado para hoje. Né? Lembrando a vocês que não precisa fazer o resumo, né? Não é obrigatório, mas eu acho que quem quiser fazer, pode fazer, não precisa postar no sistema, porque eu não vou considerar como atividade, vou considerar como atividade apenas os formulários, né, que estão disponíveis lá no link para vocês. Ok? Agradeço a atenção e me coloco à disposição para alguma dúvida que alguém tenha, alguma coisa que queira ver, né, alguém quiser conversar, a gente está aí à disposição. Ok, meus queridos?